Falar de Toiros, um programa onde Catarina Bexiga comenta a atualidade e fala com os protagonistas da semana. Falar de Toiros, disponível às quartas-feiras, a partir das 22 horas, em www.falardetoiros.blogspot.com. Olá viva, Falar de Toiros está de volta. Por parte dos aficionados, o mês de agosto é aguardado com enorme expectativa. É o mês das feiras de Abiúl, Alcochete, Samora Correia, Coruche e Arruda dos Vinhos. São terras que vivem, por esta altura, as suas festas, onde a componente taurina tem uma expressão muito apelativa. No entanto, para trás ficou uma semana marcada por vários acontecimentos. Falar de Toiros acompanhou as corridas realizadas no Montijo e em Santarém. No Montijo, o curro de herdeiros de Conde Cabral não escondeu a sua conduta de manso. Da primeira parte salvou-se a apresentação do segundo, enquanto os restantes não tiveram trapéu para a monumental Amadeu Augusto dos Anjos. Na segunda metade saíram 3 touros com outro tipo e mais cara. Rui Fernandes esteve por cima do seu primeiro, um Conde Cabral que cedo manciou. Montado no quiebro, pode-se dizer que o cavaleiro apresentou recursos e encontrou soluções. O quarto da noite não teve firreza e investiu para o cavalo a passo. Com o Vivaldi, Fernandes pôs os ferros sem conseguir convencer e na reta final recorreu ao único para animar as bancadas. O reginador Diego Ventura, montado no Buena Vivíbora, andou muito bem de saída com o segundo da noite. Depois, com o ouro, andou sobrado com o touro à garupa, quis praticar o toureio de praça a praça, mas os resultados foram intermitentes. O quinto da ordem não se prestou ao toureio de Ventura. Pelo meio surgiram muitas passagens em falso, com o Chalana e com a Milagro não rompeu, mas montado no Morante, enlouqueceu o povo. A Francisco Palha faltou a entender melhor os touros para que pudesse tirar partido dos terrenos e das distâncias. Montado no disparate, intercalou o bom com o menos bom. Com o Conde Cabral que encerrou a noite, montado no litre, Francisco Palha limitou-se a cravar os ferros, quase sempre antecedidos de passagens em falso, sem mais nenhuma preocupação. Pelos amadores do Montijo pegaram Hélio Lopes à segunda, Ricardo Almeida à primeira, com uma oportuna ajuda do banderilheiro Jorge Alegrias, e Ricardo Figueiredo à primeira, uma boa pega. Por Alcochete concretizaram Ruben Duarte à segunda, Vasco Pinto e Nuno Santana, ambos à primeira, 2 grandes pegas. Em Santarém, só não foi aos touros quem não quis. Os preços oscilavam entre os 5 euros e os 7,5 euros. Joaquim Bastinhas teve pela frente um Vinhas sem transmissão. Com o Xista cravou 2 curtos sem história e no fim recorreu ao Tivoli para entusiasmar os seus partidários. Luís Rochinol esteve superior a lidar um Veiga Teixeira que começou cedo a descair para tábuas. Montado na viajante, o cavaleiro andou esforçado, contrariando a crença do touro, para depois, debaixo do seu domínio, concretizar os ferros. Sónia Matias teve por diante um núncio que não empurrava nos embroques. Montada no sultão, sempre que colocou o touro a favor dos curros, saiu beneficiada. O de Maria Guiomar Cortes Moura, que saiu em 4º lugar, investiu com ritmo e suavidade. Tanto de saída com o Belmonte, como de curtos com o temperamento, João Moura Caetano andou ligado e sentiu-se a gosto. Manuel Teles Bastos teve que profiar para contornar as dificuldades do touro enviado por mestre David Ribeiro Teles. O animal descaiu variadíssimas vezes para tábuas e no momento do ferro levantava problemas. Com a Rosa cravou 2 curtos corretos, mas depois com o Rilvas os resultados foram mais intercalados.
O sexto de Veiga Teixeira foi um touro colaborador, porém com o bombom, Marcos Tenório praticou um toureio demasiado acelerado e vulgar. Pelos amadores de Santarém, António Imaginário dobrou Luís Púlveda numa pega concretizada à terceira tentativa. Hugo Santana à quarta e João Góis à terceira. Pelo aposento da moita foram caras Francisco Baltazar à primeira, Bernardo Cardoso à segunda e, a encerrar, José Henriques também à segunda. Olá, sou o João Salgueiro, queria desejar uma boa temporada a todos e que desfrutem 2013 como o toureio. Olá, eu sou a Ana Batista, este ano comemoro os meus 25 anos de toureio. Espero que seja uma grande temporada para todos os aficionados. Sou o João Salgueiro da Costa, espero que este ano, 2013, seja um excelente ano para todos e que me vão ver às praças, a mim e ao rei, umas vezes digam ao rei e outras vezes que se arrepiem. Entretanto, na passada sexta-feira, houve touros na RTP. Duarte Pinto atuou em último lugar, mas deixou uma mensagem aos aficionados. Falar de touros convidou o cavaleiro de Passo de Arcos para analisar como tem sido, até ao momento, a sua temporada e não só. Duarte Pinto tomou a alternativa na temporada de 2009, diz que o caminho faz caminhando, superando cada prova e subindo de grau a degrau. É isso que o Duarte Pinto tem procurado fazer? Sem dúvida, Catarina. Agora disse muito bem, é caminhando e é passo a passo e medindo bem as coisas que se vai conseguindo evoluir e melhorar cada vez mais. E é isso que tem acontecido. Eu sinto que desde a alternativa a responsabilidade inevitavelmente aumentou. A exigência do governo público também aumentou e acho que só se pode responder a essa exigência e esse aumento de nível trabalhando, melhorando e passo a passo. Nada se faz de um dia para o outro, em 2, 3 meses, de arreão. Foi o que sempre aprendi dos mais velhos, nomeadamente do meu pai, e acho que as coisas têm dado fruto, caminhando passo a passo, tal como a Catarina disse, melhorando, trabalhando, enfim, nem sempre às vezes consoante nós queremos, mas sempre a aprender no sentido de melhorar cada vez mais, porque acho que só assim é que se consegue, Catarina, tal e qual. Em 2012, entre outros triunfos, o de Santarém, com o touro de Fernandes de Castro, marcou a sua temporada. Junto dos aficionados e até das empresas, a projeção que esse triunfo lhe deu alcançou as suas expectativas? Teve uma projeção grande. Sabe, nós queremos sempre mais, vamos ser sinceros. Queremos sempre dar a ideia que grandes triunfos, que todas as empresas e tudo, mas essencialmente o que eu senti foi não só uma grande resposta por parte do público, um respeito pela personalidade de cada um, pelo toureio, pela maneira de interpretar, e inevitavelmente as empresas que procuraram mais, que mostraram mais interesse. Eu simplesmente tenho tentado desviar isso e trabalhar isso da melhor maneira, ou seja, consoante aquilo que eu acho que são os meus interesses e defender os meus interesses. E só por isso é que nem sempre é conciliável, porque eu realmente tenho notado, não só no grande público, como mesmo dos empresários, das empresas e tudo, um interesse crescente na nossa participação, no nosso contributo, só que nem sempre se consegue conciliar os interesses de empresários e os nossos interesses, ao que nós tentamos defender, como é normal, como é tudo na vida, e por vezes não é fácil de conseguir, mas eu acho que todos os triunfos têm ajudado muito, e esses, nomeadamente de Santarém o ano passado e depois do campeão passado 4 dias, têm-me enriquecido um bocadinho e isso tem melhorado naturalmente as coisas. Que sensações é que recorda desse triunfo, de ver um touro arrancar-se de praça a praça e logo na arena de Santarém? Foi sem dúvida inesquecível, porque como eu também disse muito bem, há touros especiais que transmitem uma emoção muito diferente dos outros, e o problema é que nós nem sempre conseguimos nos acultuar a estes touros de esta investida. Não quer dizer que não queiramos, mas às vezes não conseguimos. E nesse dia senti as duas coisas, senti um touro a responder, a crescer, a arrancar-se praça a praça, a transmitir, e eu ir a interpretar aquilo, penso eu, corretamente, e os cavalos a responder, a minha interpretação a responder, o público a sentir aquilo cada vez mais. Olha, foi, como se costuma dizer, juntar o útil ao agradável, e foi juntar ali uma série de fatores que eu acho que me fizeram muito feliz, e tu, Catarina,
público, e isso é que é o mais importante de tudo. Na verdade, nesse dia o Visconde esteve enorme. Tem sido um cavalo importante na sua carreira? Muito, Catarina. É um cavalo, como costuma dizer, e acho que já falámos um bocadinho sobre isso. Há cavalos menos bons, há cavalos médios, há cavalos bons, e depois há os cavalos que fazem inevitavelmente a diferença. E este é um cavalo que faz inevitavelmente a diferença. Não adianta dizer aqui N características, portanto, é um cavalo que não é fácil, mas é um cavalo com algumas complicações, mas que, se formos ver um lote aí dos cavalos principais a torear, é um cavalo que faz a diferença. E os cavalos que fazem a diferença são aqueles que marcam as pessoas e os toureiros, e isto é um caso deles. É a minha opinião, não sei se concorda, mas é a minha opinião. Naturalmente que sim. Posiciona esse triunfo de Santarém entre os melhores da sua carreira? Sem dúvida. E principalmente, Catarina, não sei se tecnicamente foi das corridas e atuações melhores de todas, foi sem dúvida boa, mas não sei se foi das melhores, mas foi sem dúvida das atuações que mais chegou ao público, mais transmitiu, que eu mais consegui transmitir ao público o toureiro que eu sinto, com os toureiros que eu sinto. Isso foi inevitavelmente uma das atuações que mais impacto teve no público, e penso que mais impacto teve em mim, naturalmente, pelo que eu sinto. Pessoalmente, motiva-o mais torear um touro que se arranque de praça a praça ou ter que ser o Duarte Pinto a pisar-lhe os terrenos? Olha, gosto das duas coisas, ver se eu me faço entender. Eu acho que, tal como qualquer outro toureiro, eu gosto de torear um touro bom. Mas para mim, um touro bom é um touro que vem pelo seu caminho, que investe pelo seu caminho, codicioso, bem, mas que transmite emoção e que transmite perigo. Se isso se reflete no praça a praça, maravilha, ainda mais emoção dá, mais a mim me permite, acho eu, às vezes, interpretar aquilo que eu sinto. Mas essa própria bravura e qualidade nem sempre se transmite só no arranque de praça a praça no ferro, também noutras características por trás, a lidar e noutras conjunturas. E nada às vezes também me sabe melhor do que atacar, por exemplo, como na pova, um touro passo a passo, devagarinho, e entrar pelos terrenos que eu sei que são difíceis, mas que ele vai responder. Portanto, não sei se me faço entender, gosto das duas coisas, desde que haja a emoção e o investir em perigo, que é isso que o público sente, e acho que depois somos nós toureiros que transmitimos isso ao público também. Duarte Pinto, centremos-nos agora na presente temporada. Entre outros dias, este ano em Azambuja, o Duarte Pinto voltou a convencer os aficionados. Mais uma vez, uma grande noite do Visconde. Foi, sem dúvida. Apesar de achar que nessa corrida não foi só o Visconde que também esteve bem, mas foi realmente uma noite importante, uma noite em que foi, aliás, uma boa corrida de touros, com o mestre Joaquim Bastinhas também a estar bem, com um lote muito fácil, e essencialmente um duelo que me justifico muito, acho que tem sido muito produtivo este ano, entre mim e o Manel, com o Manel também jogaram mais alto nível, a torear bem, com verdade, e acho que todo este espírito, toda esta competição também cativa as pessoas e mais dá importância às atuações, e acho que nesse caso também da Azambuja foi isso. Foram duas atuações boas, talvez uma primeira com mais emoção, uma segunda tecnicamente melhor, mas quer dizer, lá está, sempre com a competição e com o despique no topo, porque acho que é isso que dá virtude, e nessa noite acho que isso foi um exemplo disso. Eu saí vangloriado por também a competição e o alto nível que estaria bem a cavalo estar naquela noite presente, penso eu. Nessa noite de Azambuja, sobretudo com o Visconde, a série de curtos foi larga, muitos ferros. Quando as coisas acontecem daquela forma, dá vontade de continuar a torear. É exatamente isso, Catarina. Às vezes nós sentimos, por exemplo, temos ali um touro bom, mas o touro está no limiar de acabar. Então nós temos que dosear um bocadinho, como as refeições, né? Dosear um bocadinho para ver até o ponto. Ali não, ali parece que temos touro por tudo o que é sítio. Se estamos de lado, se estamos de perto, carregamos mais a sorte, menos a sorte, e parece que temos touro por tudo o que é sítio, e dá-nos vontade. Sentimos os cavalos também, dá-nos vontade, quase como passar ali a noite a desfrutar com o público e do ganhar. Nem sempre é possível, e já agora, como não é tantas vezes possível, há que desfrutar nesse dia como não houvesse amanhã. Passemos agora para a pova do Varzim. Recentemente, o Duarte Pinto atuou em último lugar, uma corrida televisionada que tem logo outro sabor e outra responsabilidade. Inevitavelmente, nós queremos, quer não, eu nisso sempre aprendo com os mais velhos, o profissionalismo ao mais alto nível, vê-se não só numa corrida televisionada, como numa corrida o mais longe possível, às vezes menos importante. Não há corridas menos ou mais importantes. Agora, uma coisa evidente, como a Catarina diz, quer dizer, televisionada, só o número de espectadores que a vê, que a sente, que o que se fala é completamente diferente. Daí que a responsabilidade seja completamente diferente, apesar de uma pessoa não se poder esquecer
que uma corrida de RTP tão televisionada será sempre muito importante para um cavaleiro se ele responder ao nível, porque se não responder ao nível também temos que ver pelo outro lado negativo, não é? Que é que, portanto, há muito mais gente que o exige e que vê também. Nesse dia realmente eu ia mentalizado com isso, já não é a primeira vez, eu tenho que fazer felizmente várias corridas televisionadas e há que ter, acho que há que arriscar, mas arriscar a sério, porque nestas corridas tem este impacto e foi aquilo que eu fiz, tendo em conta o que era e espero que tenha resultado. Eu senti-me satisfeito, espero que os aficionados tenham gostado e que a Catarina também. Mas há mais nervos neste tipo de corridas? Eu acho que há talvez os nervos, eu falo pessoalmente, eu não sinto muito diferença de nervos. Talvez a única coisa é às vezes no sentido de, não sei, mas inevitavelmente o querer agregar-nos a muito mais gente e sermos pressionados por ser vistos por muito mais gente. Nesse sentido pode, mas eu vou ser sincero, Catarina, a partir do momento em que entro dentro da Praça de Touros, eu estou com o público que lá está dentro. Se a televisão lá está, não sei se me faz explicar, parece que me esqueço, porque a partir do momento em que lá estou dentro sou eu, o touro, os cavalos e o público que ali está comigo. Se depois for televisionado, maravilha, mas percebe, há nervos, há responsabilidade, mas depois dentro da praça, as câmaras parece que passam para um plano, não sei se terciário, mas... Costuma-se dizer que para atrapalhar já basta o touro, o importante é que os nervos também não atrapalhem. Exatamente, eu acho que eu sempre aprendi com o meu pai dos meus velhos que é, Eduardo, toma controle do medo natural e dos nervos, porque isso é muito mais importante. Se eles investem mais numa corrida televisionada ou numa corrida... Olha, eu vou ser sincero, eu às vezes estou mais apreensível, mais nervoso com uma corrida que eu sei que à partida de uma ganaderia muito difícil, aquelas que sei que à partida vão pedir contas aos cavaleiros, do que propriamente uma televisão, porque eu sei que a televisão é bonita e tal, mas depois dentro da arena, na altura dali da série, somos nós, somos o touro, é o público ali, portanto as câmaras passam para um lado secundário. Se tudo correr bem é uma maravilha, se não correr mal, lá está. O peso é na medida proporcionalmente ao contrário, mas enfim. De qualquer forma, sentiu que o público valorizou e reconheceu o seu labor? Eu senti isso. Lá na Póvoa, senti muito isso. Senti que, por um motivo ou outro, o povo, principalmente ali o público, os touros não estavam a sair também propícios assim, a transmitirem uma emoção de espetáculo, e senti que o povo foi literalmente entrando na atuação, sentindo a atuação, e acho que no final a repercussão que eles me deram a nível de palmas e de acolhimento, acho que foi a maior resposta que eles me podiam ter dado, se gostaram ou não na lida, e penso que sim. Eduardo Pinto, no fim o público também mostrou a sua discórdia com a atribuição do prémio, mas Duarte, o mais importante do que o prémio é o que fica escrito na arena. Agora que a Catarina disse a maior verdade de todas, porque prémios podem haver muitos, são prémios, vamos ser sinceros, são opiniões de pessoas, seja de quem for, são opiniões, e acho que nós devemos respeitar as opiniões de cada pessoa, independentemente de nós podermos saber ou não que haja influências ou tendências por N motivos, mas o mais importante é exatamente isso, é uma pessoa se sentir a torear bem, é exigir, é ser responsável, é ser profissional, que o público da Praça Veia, que a RTP, que as pessoas na televisão vejam, isso é o mais importante. Depois se dá o prémio um ou outro, que se haja discórdia ou não a discórdia, são opiniões das pessoas, há que respeitá-las, e eu, para mim, o mais importante é o torear bem a cavalo, como o Luís Rochinol ganhou o prémio toreou bem a cavalo num touro extremamente complicado, isso é que eu acho que é o mais importante. O resto é discussão, que não quer dizer que faça mal e que é bom para a festa, mas acho que é no plano secundário, na minha opinião, Catarina. Para além do Visconde, tem também na sua quadra mais 2 cavalos pretos com o ferro de Ortigão Costa, o Barão e o Baltazar. Tem um gosto particular pela cavalaria Ortigão Costa? Olha, não estava a ser sincero nem direto se eu dissesse que não. Tenho que o admitir que muita desta questão também passou um bocadinho ocasionalmente, e muito resumidamente porque eu comprei o Visconde há uns anos em polo de 3 anos, realmente achei que foi um cavalo que marcava toda a diferença e fui um bocadinho à procura de algo parecido, o que nem sempre consegui, e agora um bocadinho mais tarde, principalmente pelo Baltazar, um cavalo também cruzado da Noveriano que eu gosto muito e que tem evoluído muito nos pulos, e vou ser sincero, Catarina, acho que é um cavalo que também poderá a seu tempo marcar a diferença, porque apesar de ser muito novo, são cavalos que me atraem, têm qualidades, aquela codelaria que me atraem, não são fáceis, mas que me atraem. E o Barão foi um bocadinho também uma coincidência, esse não foi o único, não foi comprado de novo de polo, foi comprado a um grande amigo meu que é o Federico Cunha, que tinha o cavalo, numa fase diferente, também novo, mas que eu também achei que tinha qualidade, e acho que no conjunto
resumidamente, toda a gente diz que lhes acha todos iguais, mas acho que é uma coisa que se fala, que também atrai e ainda bem para mim e para o público nesse sentido, penso eu. Era aí que eu queria chegar também, um e outro, sobretudo o Barão e o Baltazar, são cavalos que progrediram imenso nos últimos tempos. Que margem de progressão é que ainda vê neles também? Olha, com muita sinceridade, são dois cavalos, como lhe digo, portanto, vão fazer 7 anos e as pessoas às vezes não se apercebem bem. Portanto, são cavalos que andam a torear há quase 2 anos, portanto, começam muito cedo. Precisam de tempo, precisam de margem, de experiência, de acoplar, mas e realmente sinto-os a caminhar para algo muito mais do que apenas novatos e de estreias. Nomeadamente o Barão, que é um cavalo que eu tenho andado de sair a receber os dois, acho que foi um cavalo que evoluiu imenso, um cavalo que tinha sérias limitações ali em certas pormenores de doma, como é normal, e foi um cavalo que me evoluiu muito, é um cavalo com qualidade, com garra, guerreiro, desembaraçado, e penso que tem sempre uma margem de progressão aceitável, boa, muito até na linha de saída, e quem sabe até pôr uns curtos como eu já tenho posto. O Baltazar, e vou sendo muito sincero, acho que é um cavalo que tem uma margem muito maior, ou seja, é um cavalo que eu vejo com uma margem de poder fazer a diferença, não digo que tanto como o Visconde, mas semelhante ao Visconde, porque vejo um potencial dentro de algumas dificuldades também, e se eu tivesse a sorte e o trabalho de conseguir juntar 2 cavalos a fazerem a diferença com potencial, acho que eu tinha muito a ganhar e o público também tinha muito a ganhar. Vejo-os com margem, vejo-os com qualidade. Vou trabalhar para isso, Catarina, para os melhorar cada vez mais. Já pensou que pode vir a ser o novo cavaleiro dos cavalos pretos? Quem me dera que atinja um nível tão alto como atingiu o maestro Manuel Jorge de Oliveira, pelo que me contaram na altura, eu não vi, que chegou nessa época dos cavalos pretos, disseram-me que foi máxima figura do toreio, com um nível altíssimo. Quem me dera chegar ao nível do maestro Manuel Jorge de Oliveira com cavalos pretos, ou sem cavalos pretos, neste caso com cavalos pretos, seria fantástico, quem me dera. A temporada de 2013 está a meio, o mês de agosto reserva-lhe vários desafios, entre eles o concurso de ganaderias de Arruda dos Vinhos, tocou-lhe, salvo erro, um touro de palha e um de cevada gago, um repto importante nesta temporada de 2013. Sem dúvida, Catarina, está exatamente a tocar nos pontos essenciais e essa corrida é uma corrida que eu tenho muita expectativa e muita ilusão, porque acho que foi uma corrida muito bem montada pela empresa. Acho que juntou ali, na minha opinião, ali um lote de cavaleiros com características semelhantes de verdade e de poder, mas também cada qual com o seu estilo, e com touros sérios, com touros complicados, com ganaderias difíceis, e acho que é uma corrida que está muito bem montada. Acho que Deus queira que o público responda, porque é uma ganadaria que é sem dúvida uma corrida com muita atrativo da minha parte, tenho muita ilusão. Agora digo-lhe, tanto eu como os meus colegas vamos penar, entre aspas, vai ser difícil porque estamos a falar de ganaderias complicadas, quer dos portugueses, quer espanholas, no meu caso palha e cevada gago, portanto não é ali para brincar, as coisas é para arriscar a sério, mas são todos que não perdoam nada, e acho que isso ainda dá mais valor àquilo que nós façamos, e o público também ainda dá mais valor quando sentir que as coisas saem bem. É o que eu vejo, e a Catarina nisso também me poderá dizer, porque a Catarina também é aficionada muito desse tipo de toreio e nada como estes dois para pôr as coisas no sítio, para o bem ou para o mal, e chamar público e chamar emoção. Duarte Pinto, já há pouco falámos também na competição. A competição é importante também nesta fase da sua carreira, a competição para de alguma forma despertar também a ambição dos mais novos. É essencial, Catarina. Eu vejo até como aficionado, e a Catarina também há de me responder isso, como grande aficionada e como vê muitas coisas, que a competição é indispensável, a comparação é indispensável, porque ainda bem que a festa é assim, os touros são difíceis, os touros têm estilos diferentes, têm abordagens diferentes, mas a competição é muito saudável e eu vejo cada vez mais como cada qual trabalho, mas em competição saudável, porque só o público tem muito a ganhar com isso, e é o público que manda na festa. E quando eu vi competição, chamar à praça e dizer vou ver aquele toureiro porque ele vai apertar com aquilo, porque o outro vai responder, epá, isso é que chama pessoas à praça. Se for tudo numa comodidade e numa coisa, isso não tem um atrativo, acho que, grande para o público, e isso é indispensável na festa. Duarte Pinto, só mesmo para terminar, em 2013, o que é que os aficionados ainda podem esperar do Duarte Pinto nesta segunda fase da temporada? Eu acho que
podem esperar exatamente aquilo que já há uns anos podem esperar, que é uma entrega total, um profissionalismo a 200% no trabalho diário, e que isso tenha repercussão dentro da praça. Não dou de mim tudo, dou entrega tudo, arrisco, faço e acontece. Nem sempre consigo interpretar consoante aquilo que eu quero, e desde já, como normalmente, tenho que pedir desculpa por isso, mas de profissionalismo, de entrega e de melhorar cada vez mais nos sítios da verdade, naquilo que eu sinto, que é a emoção do toreio, e para transmitir isso ao público, isso pode estar garantido. Se correr melhor, Deus queira que sim. Duarte, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua sinceridade. Muito obrigado eu pelo convite, foi um privilégio ser convidado de conclusão. Deixar uma palavra direta, provavelmente não me irá ouvir, mas uma palavra direta para um grande profissional de tarefa, um grande matador de touros, um exemplo de professor de uma academia de tarefa, só por isso servir a personalidade e o índole de cada pessoa. Uma palavra de apreço nesta altura difícil com Zé Luís Gonçalves, porque ninguém merece isto que ele está a sofrer, e muito menos ele. E acho que para a sua história que foi como tarefa, como pessoa, e o exemplo que dá agora como professor de uma academia e de estímulo e tudo, espero que contribua alguma coisa, este meu abraço para ele diretamente, e que Deus o ajude, ou que qualquer coisa o ajude, porque realmente passar fases dessas ninguém merece, muito menos o Zé Luís Gonçalves. Só uma palavra de apreço para ele, e obrigado por tudo mais uma vez. Um abraço. Foram as palavras de Duarte Pinto, um dos jovens que tem criado expectativas junto dos aficionados. Entretanto, em falar de touros, ficam as nossas sugestões para a primeira semana do mês mais taurino do ano. Quinta-feira, dia 1 de agosto, na Monumental do Campo Pequeno, em Lisboa, uma corrida com João Salgueiro, Rui Fernandes e Vítor Ribeiro, Forcados Amadores do Montijo, Barrete Verde de Alcochete e Real Grupo de Moura, touros de Luís Rocha. Em Salvaterra de Magos, no dia 2 de agosto, António Ribeiro Teles, João Salgueiro e Ana Batista, Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos, touros de palha. Em Tomar, também no mesmo dia, Rui Salvador, Luís Rochinol e os amadores Luís Rochinol Júnior e Bernardo Salvador, Forcados Amadores de Tomar e Coruche, touros de José Luís Vasconcelos Andrade. Em Paio Pires, também no dia 2, João Moura, António Maria Brito Paes e Manuel Teles Bastos, Forcados Amadores de Lisboa, touros de Vinhas. Em Bencatel, também no dia 2, Paulo Jorge Santos, Marcelo Mendes e David Gomes, Forcados Amadores de Bencatel, touros de Nuno Casquinha. Passamos para o dia 3 de agosto, em Setúbal, Vítor Ribeiro, João Tel Júnior e João Moura Caetano, Forcados Amadores de Santarém e Alcochete, touros de Herdeiros de Cunhal Patrício. Em Abiúl, João Moura, Marcos Tenório e Manuel Teles Bastos, Forcados Amadores do Aposento da Moita e Caldas da Rainha, touros de Mário e Herdeiros de Manuel Vinhas. Na Nazaré, Luís Rochinol, Sónia Matias e Mateus Prieto, Forcados Amadores de Exambuja, Chamusca e Cascais, touros de Falé Filipe. Em Nisa, também no mesmo dia, Joaquim Bastinhas, Francisco Cortes e Marcelo Mendes, Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo, Alter do Chão e Académicos de Elvas, touros de Pontes Dias. Em Terrugem, Filipe Gonçalves, António Maria Brito Paes e Tiago Carreiras, Forcados Amadores de Lisboa e São Mansos, touros de António Charrua. Em São Matias, Concelho de Beja, Ana Batista, Carlos Alves e Pedro Salvador, Forcados Amadores do Ribatejo, Amarleja e Beja, touros de Herdeiros, Cunhal, Patrício e Lagalhã. Na Póvoa do Varzim, também no dia 3, Rui Fernandes, o reginador Diego Ventura e Francisco Palha, Forcados Amadores do Montijo e Coruche, touros de Passanha. E em Valverde, uma corrida com Rui Salvador, Marcos José e David Oliveira,
Forcados Amadores de Évora na companhia dos Forcados Amadores de Montemoro Novo, touros com o ferro e a divisa de Santiago. Passamos para domingo, dia 4 de agosto, em Abiúl, Rui Fernandes e João Moura Caetano, Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, completa o cartel o matador de touros Ivan Garcia, lidam-se touros de Brito Pais. Em Nave de Haver, também no mesmo dia, António Maria Brito Pais e Manuel Teles Bastos, Forcados Amadores de Chamusca e Coimbra, o matador de touros Sanchez Vara, lidam-se touros de Manuel Veiga. Na Figueira da Foz, Sónia Matias, Ana Batista, Filipe Gonçalves, Marcos Tenório, Tiago Carreiras e Mateus Prieto. Forcados Amadores de Lisboa e Aposento da Moita, touros de Varela Cruzo. E para terminar, em Idenha Nova, também no domingo, dia 4 de agosto, uma corrida com Joaquim Bastinhas, Duarte Pinto e Joana Andrade. Forcados Amadores de Santarém e Forcados Amadores de Alter do Chão, touros de Prudêncio. São muitos os cartéis, são muitas as corridas que estão anunciadas para aquele que será o primeiro fim de semana do mês de agosto, o mês mais taurino do ano. Falar de touros chegou ao fim, fica a promessa de que regressamos de hoje a 8 dias.